Glória a Deus. Não é brincadeira, é presente mesmo. Para você que pegou, é um presente. Deus abençoe aí, que Ele multiplique na sua vida. Deixa eu repartir com você. Essa é uma palavra, irmãos, que eu quero repartir com você, algo que Deus tem colocado em meu coração. E nessa noite eu quero assim pregar para mim. Se você me der licença, eu estou assim tão inclinado com essa palavra, ela tem queimado no meu coração. E essa é uma palavra que o Senhor tem trabalhado comigo. E esse é um assunto que não encerrou, então eu estou aqui de novo pregando para mim. E toda vez que eu subo num altar, a proposta mesmo, a minha intenção é que aquilo que está quente em meu coração é exatamente aquilo que o Senhor quer repartir com a igreja também. Eu costumo dizer que a comida mais saborosa é aquela quentinha feita na hora, né? Assim, aquela que está quentinha, você fala, isso aqui às vezes não é nem a mais sofisticada, então nessa noite talvez não seja a mensagem mais sofisticada, mas é a quentinha do céu, eu tenho certeza que é para o nosso coração, tá bom? Bom, abra sua Bíblia comigo, quero ler segunda carta de Pedro, nós vamos ler segunda de Pedro, e depois nós vamos ler também primeira de Coríntios. Segunda de Pedro, capítulo 1. A palavra de Deus, ela fala assim, ó, eu vou ler o verso 8 e vou ler também o verso 9. Diz assim, ó, porque se em vós, se essas qualidades, vou ler aqui o do telão, ó, existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele usa duas palavras ali interessantes e há uma tradução, por exemplo, a minha tradução fala que se em nós essas coisas estiverem crescendo, elas não vão deixar a gente ficar estéril e infrutífero. Vamos combinar que esterilidade e no reino de Deus, quando a gente fala de esterilidade, de uma pessoa infrutífera, improdutiva, ineficaz, assim, isso é horroroso, né? No reino de Deus, no reino espiritual, você fala, essa pessoa aí não tem fruto algum, é estéril, não gera nada, nós estamos falando de algo muito ruim. E Pedro, ele segue então, no verso 9, ele vai dizer assim, ó, porém aquele que não possui, ele está cego e só vê o que está perto. Mas espera aí, está cego ou vê? Porque ele fala, é cego, mas é um cego que vê. Só que ele só vê o que está perto. Então Pedro, quando ele vai dizer das razões pelas quais a gente está se tornando muitas vezes infrutífero, inoperante no reino de Deus, é porque a gente ficou cego, mas é um cego diferente. É um cego que vê, mas só vê aquilo que está perto. É o que a Bíblia diz. Amém? Bom, 1 de Coríntios, capítulo 4, eu vou ler aqui também só um verso aqui para a gente poder conversar, ouvir o que Deus tem para falar com a gente. Então, 1 de Coríntios, capítulo 4, Paulo, ele vai falar isso daqui, é importante você entender. Paulo está falando sobre a gente pertencer a Cristo, sobre a vida com Ele, né? Ele está falando sobre o nosso legado. Capítulo 3, ele está falando do que vai sobrar da gente, se é madeira, se é pedra preciosa, se é feno, o que é. E ele está falando disso, olha, vai sobrar o que deve sobrar mesmo, não vai dar para enganar quando Jesus voltar. E aí no capítulo 4, ele começa falando assim, ó, 1 de Coríntios capítulo 4, no verso 1. Importa, portanto, que os homens nos considerem servos de Cristo. Eu vou ficar só nesse primeiro ponto aqui. Tem uma outra tradução que a Bíblia diz assim, portanto, o que mais importa é que os homens nos considerem ministros de Cristo. Olha só que interessante, Paulo está dizendo de tudo, sabe como é que você deveria ser conhecido? De tudo, o que importa é que as pessoas olhem para você e digam, ali está um servo de Cristo, ali está um ministro de Cristo, é o que Paulo está falando. Bom,
Nós vamos orar, pedindo a Deus que fale ao nosso coração, né? Pai, nós estamos diante da sua palavra, palavra viva, poderosa, a sua palavra que é maravilhosa, e nós assim nos expomos a ela. Nós, como falamos aqui, a nossa expectativa está em Cristo, está no Senhor mesmo. Nós viemos aqui para entender o que é que o Senhor tem para nós. Nessa noite, Senhor, fala ao nosso coração, que a sua palavra, que é uma espada, que ela vem assim rasgando a gente hoje, nos parta ao meio. Nós reconhecemos que o Senhor nos trouxe aqui com um propósito, e nós queremos ser tocados pela sua palavra, ministrados por ela, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo alcance cada um de nós, de um modo personalizado, pessoal, que cada um aqui ouça a sua palavra dizendo, é para mim mesmo, e que a gente assim mude o que tem que mudar, arranca o que tem que arrancar, coloca o que tem que colocar, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu oro, para que haja liberdade, que o Senhor então nos marque nessa noite, de maneira poderosa, para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, eu estava fazendo uma conta junto com o Sueli, e achei assim uma coincidência, pastor, que na conta que a gente fez, a primeira vez que eu preguei a palavra, sabe, estava me lembrando, primeira vez que eu tive assim, diante de uma congregação, e eu fui pregar com o microfone na mão, né? Mas a primeira vez aconteceu há 25 anos, exatamente a idade que essa igreja estava nascendo. Então, quando essa igreja estava nascendo, os irmãos já estavam maduros, eu estava começando. Primeira vez que eu fui pregar, e estamos então, a gente fala sempre disso, há 25 anos eu preguei a primeira mensagem. Mas sabe, irmãos, foi horroroso, foi muito ruim mesmo. E eu lembro que aconteceu que o pastor me convidou, eu tinha tido uma experiência com Deus, e há pouco tempo eu estava então assim sonhando com missões. Eu fui depois fazer parte da Jocum, me tornei um jocumeiro, viajei por alguns lugares, missionário, mas essa agora era a primeira vez que eu ia pregar. Estava diante de uma igreja, era uma igrejinha lá no bairro, muito simples, e eu cheguei lá, irmãos, e fui começar a minha mensagem. Eu pensei, bom, vai ter uma multidão lá. E aí tinha o pastor sentado na primeira cadeira, era a tarde da bênção. Vocês sabem o que é isso? Não, estava na tarde da bênção. Normalmente só vai mulher, então estava o pastor e 4 senhorinhas ali atrás. Era a multidão que eu estava pregando naquela tarde da bênção, que não foi uma bênção, para mim não foi. E aí, irmãos, comecei a pregar, e pensa numa mensagem poderosa, assim, 3 minutos o pastor pegou no sono, mas um sonão assim daqueles, babava ouvindo a mensagem, mas ele estava relaxado. E aí, irmãos, eu pensei, meu Deus, deve estar muito pior do que eu imaginei. Aí as irmãzinhas foram dormindo uma por uma, as 4 dormiram também, e chegou uma altura que até eu estava com sono, pregando e pensando, eu vou dormir aqui também, sabe, eu olhava assim pela porta, era uma igreja assim do bairro, bem pequenininha, cheia de janelas, e do outro lado assim da rua tinha um campo de futebol, e o sol entrava assim no meu rosto, eu tinha sono pregando, todo mundo dormindo, eu olhava aquele campo de futebol e eu pensava, eu vou embora, porque é lá que eu sei fazer. Eu queria jogar futebol, eu queria ser jogador, eu pensava, lá, olha que horrível que eu estou aqui. E eu pensava isso, irmãos, uma hora eu falei assim, se eu for embora agora, os irmãos nem vão perceber que eu fui embora do jeito que eles estão dormindo pesado aqui. Aí acabou o culto, eu estava assim frustrado, acabou o culto, o pastor veio e me deu um abraço, falou muito obrigado, e eu pensava, que pastor falso, ele nem ouviu nada, muito obrigado, mas eu fui decepcionado embora, eu falei, eu vou embora, nunca mais eu volto, nunca mais eu prego, porque meu Deus, eu sou horroroso. E aí fui conversar com o meu pastor, ele falou, não, calma, é assim mesmo, é o comecinho, e daí eu assim, acreditei nele. Aí passou um período ali, fui convidado para pregar agora numa outra congregação, num outro bairro, mas daí eu pensei, bom, agora eu vou me preparar bem, e me preparei muito, pensei, agora eu vou arrebentar, vou preparar uma mensagem poderosa, estudei, e fui para essa outra congregação. Também tinha pouquinha gente, a gente estava lá reunido, e eu falei assim, não, agora, hoje vai ser assim, poderoso, e comecei a pregar. Irmãos, me deu um branco, eu esqueci tudo. Eu não sabia onde é que eu estava, e daí, para disfarçar, eu pensei assim, eu não posso falar que eu esqueci. Eu li o texto, e de repente, no meio do negócio, eu falei, vou contar uma história. Aí eu contei uma história, pensei, vou contar uma história assim, para animar os irmãos, né? Para o pessoal fingir, eu vou fingir que eu não esqueci, e aí eles vão também ficar entretidos nisso aí. Eu fui contando uma história, irmãos,
E no meio da história, tinha um tal do Joãozinho nessa história, que eu não sei que história que é essa, e eu fui contando a história, e no meio da história, eu percebi que eu não sabia o final da história. Eu enrolei, e depois eu falei, irmãos, eu não consigo, eu não sei o fim da história, eu estou tão perdido aqui. Mas, gente, eu chorei, eu estava tão frustrado. A pastora subiu no altar, pegou o microfone e falou, tadinho dele. Aí ela explicou a mensagem, eu falei, meu Deus do céu. E eu saí dali decidido, nunca mais eu vou pregar na minha vida. E sabe, irmãos, quando eu estava assim, lendo esse texto, e estudando, orando sobre essa mensagem, o Espírito Santo começou a me lembrar dessa vergonha toda que eu passava. Não só nessas duas, eu poderia te contar várias outras assim horrorosas, como de uma vez que eu fui para um lugar que eu era o pregador e o louvor tocou umas 2 horas, e no final do louvor tocou umas 2 horas ali, Fabrício, e depois falou assim, bom, eu estou esticando o louvor porque o pregador não chegou. Eu estava na primeira fileira, eles olharam para mim e falaram, isso aí não é nunca o pregador. Assim, eu queria morrer, mas o Espírito Santo começou a me lembrar assim, você lembra? Você lembra, Cezinho, dessas vergonhas que você passava? Você lembra? E eu pensei, o que o senhor quer? O senhor quer me humilhar mais do que eu já fui? Mas sabe, o senhor então falava comigo uma frase. Ele dizia, sabe, Cezinho, eu não mudei. Eu continuo usando pessoas simples. Eu não mudei, sabe, Cezinho? Eu continuo ainda me movendo por caminhos simples. Sabe, meus irmãos, eu vim aqui assim, com uma mensagem aqui para os irmãos dizer, o Senhor continua usando gente simples. Ele não mudou, os caminhos dele são simples, a maneira dele agir ainda é simples. Sabe, uma vez eu e Suelen, a gente estava assim, pedindo a Deus, usa as nossas vidas, nós queremos um avivamento e nós soubemos que havia um grande mover de Deus em Santarém, através da vida do pastor Eibe Uber, e nós fomos para lá. Eu lembro que foi uma viagem longa, nunca chegava, e fomos para lá e nós pedimos só uma coisa, pastor Eibe, que movimento, que avivamento está acontecendo aqui em Santarém. Eles tinham 30 e poucos cultos no domingo, eles reuniam em 10, acho que barracões, 30 e poucos cultos, uma multidão que não acabava mais. Eu falei, põe a mão na minha cabeça. Ele orou com a gente, né? Hoje ele é nosso amigo, e nós lembramos ele dessa história que aconteceu há 15 anos, e eu falei, qual que é o segredo, o que o senhor faz? E ele me deu um segredo, irmãos, que eu nunca mais me esqueci. E ele falou assim, sabe, Cezinha, aqui na nossa igreja, eu proibi as pessoas de duvidarem delas mesmas. Elas estão proibidas de duvidar do que Deus pode fazer através delas. Então eu digo para elas assim, ó, quem é você perto de Deus? Você não é nada. E se Deus acredita em você, quem é você para duvidar de si? E sabe, aquilo foi uma chave para nós. Porque nós estamos agora, eu e Sueli, morando numa cidade de 30 mil habitantes. Na cidade mesmo só tem 20. E a gente olha, a maioria das pessoas que estão ali com a gente, muitos analfabetos, muitos com pouquíssimo estudo, gente assim muito simples, gente muito fiel, muito apaixonada, mas a gente olhava para aquilo e dizia, nunca com um povo desse nós vamos viver tudo que Deus falou para nós que a gente viveria, porque Deus tinha dado promessas maravilhosas para nós, mas quando a gente olhava o povo, sabe, uma vez Deus falou assim comigo, pastora, ele falou assim, eu vou trazer pessoas chaves para a igreja, e eu estou esperando, quem que são as pessoas chaves? Eu estou esperando assim, eu ficava na porta pensando assim, vai entrar o prefeito ali, a pessoa-chave, sei lá, o juiz da cidade, quem que é a pessoa-chave? Aí eu ficava olhando na porta, aí entrava, sabe quem? O traficante, aí eu estou lá, não, mas não é esse não, vai vir outro, aí entrava a prostituta, aí entrava o bandido, e eu falava, cadê as pessoas-chave? Deus falou comigo, eu nunca disse que pessoa-chave era esse tipo de gente que você imaginou, porque na Bíblia, a pessoa-chave foi a samaritana, que trouxe a cidade inteira para conhecer Cristo. Na Bíblia, pessoa-chave foi o endemoniado gadareno, que depois encheu uma praia para as pessoas irem ver Jesus. Ele está dizendo, as pessoas-chaves já estão aí, é gente simples, que tem um testemunho sério na minha presença. Deus continua se movendo através de gente simples. Sabe, irmãos, aquele povo lá em Laranjeiras, eles passaram a acreditar. Eles passaram, de repente virou uma chave, e aquela pessoa simples abriu uma célula. Sabe, uma vez eu fui visitar uma célula de um menino da nossa igreja, o pai dele tinha sido prefeito, cheirador de cocaína, tocava rock na balada, aquele menino se converte,
Ele teve uma conversão genuína. Eu fui na célula dele um dia, no apartamento dele. Pastor, sabe o que ele fez? Ele fez degraus assim, ó, porque não cabia de tanta gente dentro daquela célula. Ele não sabia nem muito pregar, e ele estava ali falando. Tinha um povo sentado no chão, um povo sentado na cadeira e tinha um povo sentado na banqueta. Então ficava assim 3 níveis, e o apartamento dele era pequeno, então tinha gente na sala e fazia a volta. Lá no outro cômodo tinha gente, então ele tinha que pregar meio aqui, meio olhando para lá, meio olhando para cá. E eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, pastor, Deus está usando a minha vida. Ele falava. Esse rapaz hoje é um pastor junto com a gente, um grande advogado, um pastor com a gente. Ele já multiplicou e cuida de mais de 10 igrejas, esse menino. Mas ele falou, Deus acredita em mim. Cheirador de cocaína, traficante, tocador lá na noite, um prostituto. Mas sabe, irmão, ele acreditou, Deus vai usar a minha vida. E nós temos assim dezenas, centenas, talvez milhares de histórias dessas para te contar. Teve um casal da nossa igreja que falou, pastor, Deus está chamando a gente para plantar igrejas. Sabe, irmãos, eu tenho que confessar para você que até eu olhava e dizia, não vai dar certo nunca. Vocês não têm condição nenhuma. Eles vieram falar comigo, eu estava desanimado, olhando para eles, pensando, meu Deus do céu. E eles foram, mas eles não tinham dinheiro, a igreja não tinha dinheiro para enviar eles, e eles vão para aquele lugar. Um dia ele fala, pastor, sabe o que vai acontecer? Deus vai sustentar a gente de um jeito ou de outro. E a mulher dele teve um sonho. Sonhou que um anjo falava para ela uma receita de um pão de mel. Eu falei, meu Deus do céu, isso aí tem tudo para dar errado. E ela foi e fez a receita do pão de mel. O pão de mel ficou uma delícia. E eles se mudam para essa cidade. Vão vender pão de mel de porta em porta, batendo palma. Começa uma célula. Vão cuidar daquela cidade. Sabe, irmãos, hoje, essa história já tem 8, 9 anos. Nós temos uma linda igreja onde eles foram morar, chama Coronel Vivida, e eles já multiplicaram 3 outras igrejas, vendendo pão de mel. Agora eles vendem pastel também, e eles estão fazendo isso. Gente simples, apaixonada, sendo usada por Deus, porque Ele continua se movendo por caminhos simples. Eu e Suelen, nós morávamos numa casinha, lá em Laranjeiras do Sul, nossa casinha bem simples. No fundo da nossa casa tinha um pasto, tinha lá umas 5, 6 ovelhas, tinha também uma baia de cavalo na nossa casa, e eu tinha lá umas lenhas para rachar, porque lá faz muito frio, a gente usava na churrasqueira e usava também no nosso fogão de lenha. E eu estou lá fazendo meu devocional cedo, com a minha Bíblia, fui rachar uma lenha, olhando ali as ovelhas, e assim, nesse cenário que você pode imaginar, rural total, eu estou ali, olhando aquilo, com o machado, quebrando lenha. O Espírito Santo fala comigo, Cezinha, eu tenho uma palavra para você. E eu estou ali. Qual é a palavra? Estou esperando aquela palavra extraordinária, né? E ele falou comigo, eu quero que você simplifique. Eu falei, não, mas daí o senhor errou o endereço, não é possível. Mais simples do que rachando lenha, um pasto com ovelha. Sabe, irmãos, na época o meu carro era um Fusca. Eu pensava, como é que eu vou simplificar mais um Fusca? Se eu simplificar mais, eu mudo para um Hot Wheels, sei lá o que eu faço. Meu Fusca, além de tudo, era desviado. Fumava, bebia, jogava. Na hora de ir para a igreja, dizia não vou e não pegava. Como é que nós vamos simplificar mais a minha cabeça? Sabe, a nossa cidade é tão simples. Nosso filho, de aniversário, ele pediu um McDonald's um dia. Falou, eu queria um McDonald's de aniversário. E eu falei, tudo bem, vamos fazer isso. Aí nós viajamos 280 quilômetros, ida e volta, para poder comer um McDonald's. Então eu falei, mas nós vamos simplificar como isso aqui? E eu falava com Deus, o senhor errou o endereço, aí para o cara que está lá em São Paulo, isso aí para o pastor que está lá no Espírito Santo. Nós estamos em Laranjeiras do Sul, aqui não tem como ser mais simples. E ele dizia, tem como. E uma frase que Deus falou comigo, que eu nunca mais esqueci, talvez esteja em todos os nossos livros, ele falou, sabe, Cezinha, você acreditou que o extraordinário que eu tenho vai acontecer através do sofisticado, mas a verdade é que o simples gera o extraordinário. Os reis foram procurar Jesus nos palácios. Sabe onde ele estava? Na manjedoura. Escondidinho lá na manjedoura. Nos lugares mais simples haviam maiores manifestações do extraordinário de Deus, porque o simples continua gerando o extraordinário.
Naamã achou que o negócio era o jeito que fala, não é verdade? Ah, eu pensava que você fosse abanar a mão e usar uma voz de carneiro, que parece que de repente impostar a voz é o que traz a presença de Deus. Eu pensei que fosse sobre oratória, sobre influência digital, eu achei que era sobre isso. E Naamã quase perde a experiência da vida dele, porque ele não acreditava que a simplicidade de um banho podia mudar a história dele. Só que a verdade é que Deus continua se movendo por caminhos e de modo muito simples. E sabe, irmãos, eu sou a prova disso. Nós estamos numa cidade pequena, cidadezinha de interior, plantando igrejas em cidades menores ainda. E sabe o que a gente tem visto? Milhares e milhares de pessoas entregando a vida a Cristo. Pastores com pouco estudo, gente que não sabe bem, sabe? E eles estão lá pregando o Evangelho, porque o Senhor continua fazendo através do simples. Deixa eu te fazer uma pergunta, sabe? Responde aqui, quem foi que te levou a Cristo? Quem te levou a Cristo? Foi o Billy Graham? Billy Graham foi na sua casa, pregou para você, você aceitou Jesus, é isso? Não, então foi o Bonk, foi o Randy Clark, foi o Bill Johnson, foi o Po-Yan Cho. Quem aqui se converteu? O Po-Yan Cho foi na sua casa, foi o John Wesley lá nos anos de 1700, converteu você, não foi, né? Não. Sabe normalmente qual é a resposta? Quem me levou a Cristo foi meu pai. Quem me levou a Cristo foi minha mãe. Quem me levou a Cristo foi um vizinho. Foi um cara que não tinha estudo. Foi uma mulher lá do meu trabalho. Foi um amigo que me convidou para uma célula. Então, irmãos, 98% dos crentes que nós vemos hoje nas igrejas foram ganhos por gente simples, porque é o simples que está funcionando. Não é a grande cruzada. Não é o grande culto. O que tem acontecido é que pessoas simples, vivendo o evangelho simples, estão gerando coisas extraordinárias no nosso meio. E é isso que está funcionando. Mas sabe, irmãos, eu tenho percebido assim que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade com isso. Sabe, eu lá no interior, eu tinha dificuldade de acreditar. Poxa, como é que Deus vai me usar? Eu sou mais simples. Uma família, nem tem nenhum pastor na minha família. Tem como, eu estou aqui escondido, como é que o senhor vai fazer algo aqui? Não, às vezes a gente tem dificuldade de entender o que Deus tem para fazer, sabe? Pedro, ele fala uma coisa, Pedro diz assim, olha, sabe por que muitos estão ficando infrutíferos, inoperantes, estéreis? Essa é uma palavra horrorosa para falar para um crente. Se falar para mim, esse irmão é uma bênção, ele não tem fruto algum, é horrível, não existe isso no reino de Deus. Mas Pedro ele fala, sabe, muitos irmãos estão ficando inoperantes, infrutíferos, eles não conseguem reproduzir Cristo. Você olha na vida deles e não vê, você não vê um fruto, você não vê uma pessoa, uma alma que ele ganhou para Cristo. E sabe por que as pessoas estão se tornando inoperantes, infrutíferas? Pedro fala, porque eles são cegos, mas não é um cego absoluto, é um cego que vê, mas que vê só o que está perto. Você entendeu esse texto? Não é um texto esquisito? Agora, a palavra que Pedro usa ali é muito interessante, porque ele não está falando de alguém que não vê nada. Ele fala de alguém que vê parcialmente, e essa pessoa é infrutífera. E ele fala de alguém que tem miopia. A palavra ali que ele usa é a palavra miopazo do grego, que depois então gera a palavra miopia, que é essa enfermidade que alguns têm nos olhos. Quantos míopes nós temos aqui? Deixa eu ver. O míope nem viu levantar a mão, ó. Tem miopia? Quem tem miopia aqui? Deixa eu ver. Olha só, tem muita gente. Não sei se você sabe, mas nós fazemos parte da geração mais míope da história. E nós ainda veremos a próxima geração, assim, os números são assustadores, porque cada vez mais nós estamos focados naquilo que está perto. E a miopia é a dificuldade em enxergar o que está longe. O míope não tem dificuldade de ver o que está perto. O míope tem dificuldade de enxergar o que está lá na frente. Então o que Pedro está dizendo é, o que está tornando a gente infrutífero é que a gente olha para nós hoje e fala, não vai dar. Mas sabe, Deus está olhando para nós e está olhando assim, lá na frente, eu sei que vai dar. Porque o pastor estava me contando no início dessa igreja, celebrar 25 anos é fácil. O difícil foi celebrar o primeiro dia, lá no material de construção.
Porque quando a gente olha para aquilo, ninguém enxergou isso aqui, mas Deus está vendo isso aqui. Então, a pessoa frutífera é a pessoa que tem a capacidade dada por Deus de enxergar adiante. Então, eu olho para mim e eu falo, esse é o Cezinha pregando lá no bairro para 4 pessoas que dormiram. E se eu ficasse olhando para aquilo só, eu não estaria aqui mais. Mas porque eu estou olhando com os olhos da fé, eu estou dizendo, o Senhor fez através de tanta gente, eu estou aqui, o Senhor vai fazer na minha vida também. Eu sou simples, eu não tenho muita habilidade, mas eu sei quem é o Senhor, e eu leio a Bíblia, eu leio a história, e eu sei que o Senhor está fazendo através de gente como nós. A miopia está matando um monte de crente. Tem um monte de crente olhando para si e falando, não vai dar. Quantas vezes você matou casamentos, pessoas? Quantas vezes você olhou para a sua estação agora e falou, é o fim da minha vida? Quantas vezes na sua casa chegou uma dívida, um problema, e você falou, acabou? E o Senhor está falando, calma. Ei, isso é o míope. É o míope. A nossa geração está tendo cada vez mais facilidade de olhar o que está perto e cada vez mais dificuldade de olhar o que está longe. Então olha para quem está do seu lado e fala, em nome de Jesus, seja curado da sua miopia hoje. Você vai ser frutífero em nome de Jesus. Amém, irmãos? Uma vez eu tinha 17 anos, eu era missionário da Jocum, e eu fui fazer uma missão em Barretos. A Jocum tem um projeto de evangelismo lá na Festa do Peão em Barretos. E eu fui para lá, e estava lá, mas eu era um missionário começando, eu não sabia pregar, não sabia nada. Eu lembro que eu custava lembrar um versículo bíblico, mas eu estava lá. Eu falava, não, eu quero ser um missionário, e eu estou lá. Então, na Festa do Peão de Barretos, a gente servia o parque, de dia a gente trabalhava para eles, limpava, arrumava, cuidava das crianças. Lá tem o rancho do peãozinho, vai muita criança lá de dia. E à noite é rodeio, e show, e festa, é muito complicado. E à noite eles deixavam a gente evangelizar. Naquela noite, então, eu fui escalado para ficar lá na porta do rodeio, lá com os peões, e eu estou lá. E aconteceu que um palhaço, sabe aqueles palhaços que ficam dentro do rodeio, afastando o boi? Um palhaço daquele foi totalmente pisoteado, e eu estava lá, na porta. A ambulância pegou ele, colocaram ele lá na maca, e quando foram colocar na ambulância, o enfermeiro falou assim, o médico falou assim, quem está com ele? E aí ninguém falou nada, eu estou ali na porta assim. Aí falou assim, alguém está acompanhando ele? E eu fiquei olhando, ninguém falou nada. Ele olhou para mim e falou, você está acompanhando ele? Eu falei, sim, eu estou. Eu nem sei porque que eu falei isso. Então entra aí. Eu entrei, sem saber o que eu estava fazendo lá. Entrei naquela ambulância. Irmão, o rapaz na maca assim, olhando para mim, tipo assim, o que você está fazendo aqui? Eu pensava, eu também não sei o que eu estou fazendo aqui. E a ambulância ia andando, e na minha cabeça eu só pensava, como é que eu vou voltar depois a pé? Eu nem sabia, eu não sabia o que falar para o rapaz, eu não sabia o que eu estava fazendo ali, e eu fui com ele até aquele hospital. Chegou no hospital, o pessoal falou, você está acompanhando ele? Eu, sim. Como é que é o nome dele? Eu sei lá, eu não sei o nome dele. E assinei os papéis que tinha que assinar, entrei com ele no quarto, ele ficava me olhando, não vinha um versículo na minha cabeça, irmão. Eu tinha que pregar para ele, eu era um missionário, eu falava, não sei pregar, eu não tenho um versículo, mas eu lembrava só o Senhor é o meu pastor, mas eu achava que era muito comum, eu queria um outro, não lembrei de nenhum. Fiquei lá com ele no quarto, ajudei ele, tirei as botas dele, ele estava todo sujo, liguei o ventilador, trazia água, e levaram ele fazer exame, ele voltou. Eu passei a noite cuidando daquele rapaz, cuidei dele, fiquei lá, nem sabia o que eu estava fazendo lá. Irmãos, eu ficava com raiva quando não lembrava de uma mensagem para pregar para ele. E então de manhã ele falou para mim, o que você está fazendo aqui? E eu falei, rapaz, falar a verdade, eu também não sei não. Eu falei para ele, eu deveria ser um missionário aqui, só que eu estou começando, eu não sei pregar. Eu falei, mas sabe, eu fui lá para a porta, me escalaram, e quando eu vi você passando, eu não podia deixar você sozinho, porque assim é o evangelho. Esse cara cai em choro, e ele fala, eu estou longe de Jesus faz tempo, sabe? Eu estou me sentindo tão sozinho, eu pedi a Deus um sinal. Então você é o sinal. E ele começa a chorar. E eu estou assim chorando junto com ele. Quase eu estou aceitando Jesus agora. E eu falei, nossa, que linda a mensagem dele. Aí no final que ele falou tudo aquilo,
Eu falei, você não quer aceitar Jesus não? Que eu estava, né, ele pregou para mim e depois ele aceitou Jesus na mensagem dele mesmo. Aceita Jesus? Ele falou, eu aceito. Orei com ele, falei, meu Deus, primeira vez que eu vejo uma coisa dessa. E aí, eu dei a minha Bíblia para ele. Eu estava com a minha Bíblia lá, dei a minha Bíblia para ele. A minha Bíblia era encapada, tinha um amigo nosso que encapava a Bíblia da gente, fazia umas capas assim coloridas, e a minha Bíblia encapada, bem bonita. Então ela era assim, uma Bíblia que não tinha como não reconhecer ela de longe. Bom, eu fui embora, né, e segui a vida. Nunca mais ouvi falar desse rapaz, mas sabe, mais de 10 anos depois, né, Sueli? Pelo menos, não mais de 10 a 15 anos depois, uma amiga nossa foi fazer missão lá em Barretos de novo. E ela chega lá, e ela está lá agora numa reunião de evangelismo. E a hora que eles vão para a reunião, formam uma roda. E na roda um rapaz se levanta com a Bíblia na mão. E ele veio no meio da roda, é o cara que está treinando agora os missionários. E ele diz, há tantos anos, um menino entrou no hospital comigo e me deu essa Bíblia. Eu aceitei Jesus. E agora esse cara, ele é o líder do evangelismo lá em Barretos. Sabe, irmãos, eu não sabia nem o que eu estava fazendo lá. Eu não sabia nem pregar para aquele rapaz. Mas sabe, na minha miopia, nada estava acontecendo. Mas Deus estava já planejando algo para a história. Por favor, acredite em mim, o Senhor quer usar a sua vida. Ele está levantando gente simples, essa é a geração de gente simples, mas gente que sabe o que quer com Cristo. Quando Paulo começa a falar do que importa para a nossa vida, Paulo usa uma palavra aqui. Paulo fala, sabe o que importa? Sabe o que importa que as pessoas vejam em nós? Sabe, às vezes a gente está muito enganado a respeito do que Deus quer que as pessoas vejam em nós. Paulo não diz assim, importa que as pessoas olhem para nós e vejam o grande apóstolo, não. Ele não diz, importa que as pessoas olhem para nós e vejam assim, a pessoa super santa, que nunca erra. Não, Paulo não fala isso. Paulo não diz assim, importa que elas olhem para nós e vejam em nós assim os grandes comunicadores, pregadores. Não, ele diz, importa que as pessoas olhem para nós e elas vejam ministros de Cristo. Isso, e ponto. Não precisa mais que isso. A gente tem a impressão, irmãos, que Deus tem assim uma expectativa de que a gente apareça na sociedade assim como um super-herói. Não existe isso, irmão. Não existe, não vai dar. É por causa desse tipo de pensamento que um monte de gente estagnou na vida cristã. Eu não posso, eu não sei fazer o que aquele cara faz, mas a gente se compara com gente da internet, com gente que parece que é e muitas vezes nem é. E ele só diz assim, importa que os homens olhem para nós e vejam ministro do Evangelho. Agora, interessante, irmãos, que Paulo, ele usa uma palavra aqui grega, que é uma palavra que não é comum para ser usada. E a palavra que Paulo usa, em 1 de Coríntios capítulo 4, ele diz assim, importa que os homens nos vejam como huperetes. Essa palavra grega, huperetes, ou huperetes, ela não é uma palavra comum na Bíblia. Lucas usa um pouco essa palavra, quando ele fala que ele é um servo de Jesus. Em Atos, porque Lucas escreveu Atos, ele também usa essa palavra um pouquinho, mas Paulo usa ela de maneira intencional. É que quando a gente lê no texto, aparece ministro, e essa palavra ministro, ela está um pouco assim, mal usada, algumas vezes eu vejo a gente usando ela mal. De vez em quando aparece alguém dizendo, me respeita porque eu sou um ministro do Evangelho. Como se isso trouxesse para ele assim muitas garantias. Tem que me respeitar, tem que fazer o que eu mando, eu sou um ministro do Evangelho. Sabe, quando Paulo usa a palavra huperetes, huperetes significa literalmente o escravo de baixa categoria. Então, literalmente, o huperetes, ele é um servo muito baixo. Mas há uma outra explicação. Há uma outra tradução para essa palavra que é o remador do terceiro porão. Não sei se você já ouviu falar disso. Mas você tem o escravo, e aí você tem o escravo do escravo, e aí você tem o escravo do escravo do escravo.
E aí Paulo está falando, sabe, irmãos, importa que as pessoas olhem para nós e vejam em nós essa pessoa que é o que rema no terceiro porão. Você já deve ter visto isso em filmes, os ruperetes. E aí você vê aqueles navios romanos que usavam muito pouco as velas, eles usavam mais, as galés usavam muito mais os remos. E aí você tem o primeiro porão, você tem o segundo porão, e tem o terceiro, e no terceiro ficam os ruperetes. O terceiro porão é o mais úmido, o mais escuro, o mais sujo, não tem banheiro, os dejetos caem de lá de cima e vão parar lá embaixo. Ou seja, quando Paulo está falando com a gente e dizendo, importa que as pessoas nos vejam como ruperetes, ele está dizendo, importa que as pessoas olhem para nós e elas acreditem que a gente está pronto a servir Jesus em qualquer lugar. Gente simples que não se importa. Gente simples que está aqui, ó, aqui embaixo, o negócio dele é remar. Essa é a descrição que Paulo faz de alguém como nós. Algo interessante, irmão, sobre os ruperetes, que faz muita conexão com a gente, é que esses homens normalmente eram pessoas condenadas à morte. Sabe como alguém virava um ruperete? Ele tinha cometido um crime e diante desse crime ele tinha agora a pena de morte. E ele podia escolher, você quer morrer agora ou você pode se transformar num ruperetes e morrer remando. Era a opção. Então muitos se transformavam em ruperetes, não é porque eles queriam não, é porque eles estavam se livrando da morte. Todos nós fomos condenados à morte um dia, porque pecamos, fomos afastados de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Sabe, irmãos, a maneira como Cristo nos salvou por sua graça, é tão constrangedor, é tanto amor que Ele derramou sobre nós, que agora a gente só tem uma coisa a fazer, é entrar nesse porão e remar para a glória dEle. Isso é ser um servo e um ministro do Evangelho. Paulo, que andava muito de navio, ele está dizendo, ei, sabe, a gente está procurando os melhores lugares, a gente está procurando o sofisticado, e Deus está dizendo, eu vou usar gente que aceita ficar no terceiro porão, que não se importa. Então, eu anotei aqui, de repente, assim, algumas marcas que os ruperetes têm, e eu vou tentar falar nesses minutos que eu ainda tenho, marcas que eles têm. Se você está anotando aí, anote por favor. Uma característica que os ruperetes têm é que ruperetes são anônimos. Se você está anotando, anote isso. Uma das marcas desses homens é que eles não têm nome. Olha que interessante. Quando alguém virava um ruperete, eles falavam assim, como que é o seu nome? Ah, o meu nome é Claudiomiro? Claudiomiro, olha que nome maravilhoso. Né? Claudiomiro, ele falou para mim assim, fala Cláudio que fica mais fácil. E eu falei, e o difícil, como é que é? Ele falou, é o Claudiomiro, né? Como que é o seu nome? Claudiomiro. Ah, é? Mas você quer entrar nesse navio e ser um ruperete? Quero. Então, a partir de agora, ninguém vai conhecer mais o Cláudio. A partir de agora, você não tem mais um nome. A partir de agora, você será conhecido apenas como ruperetes. Você quer isso? Você quer entrar nesse navio? O capitão é Cristo. O capitão é maravilhoso, o destino é maravilhoso. Mas, se você quiser entrar, tem uma condição. Você está pronto a abrir mão do seu nome? Você está pronto? Assim, sabe, irmãos, eu tenho percebido que a nossa geração é uma geração que preza demais pelo nome. A gente está assim tão preocupado em colocar o nosso nome em destaque e assim comprar seguidor na internet para ver se as pessoas saibam o meu nome, conheçam o meu nome, eu quero que o meu nome apareça. Infelizmente, enquanto a gente serve o nosso nome, nós não podemos servir o nome de Cristo. E é essa a razão porque muitos deixaram de servir o nome que está acima de todo nome, porque nós estamos muito preocupados com o nosso nome, com a nossa reputação. Ruperetes são anônimos. Eles estão dizendo, não importa. Não importa, se meu nome não aparecer, não importa. Importa mesmo é que o nome do capitão apareça. Sabe, irmãos, porque a gente tem visto tantas discussões, complicações em igrejas. Vou te dizer, a igreja é o ambiente mais maravilhoso que existe. Igreja, irmão, isso aqui é coisa de Jesus demais. Mas sabe, os maiores conflitos que a gente tem visto é porque todo mundo quer ter um nome. Porque eu quero ter um nome, eu quero que as pessoas saibam meu nome, eu quero que meu nome apareça. E João Batista está dizendo, ei, importa que eu diminua, e se eu diminuir, ele vai crescer.
E quando perguntam, você é Cristo? Ele fala, não, pelo amor de Deus, claro que eu não sou o Cristo. Então quem é você? Qual o seu nome? João Batista não fala o nome, ele fala, eu sou uma voz, está bom para mim demais. Não precisa nem ser um rosto, se eu for uma voz, está bom nessa geração. Rouperetes são anônimos, mas ser anônimo para essa geração é uma afronta. É uma afronta. Sabe, de vez em quando alguém me liga, pastor, você está vindo aqui na nossa igreja pregar e fala para nós, você é o quê? Você é bispo, você é apóstolo, o que você é? Eu falo, pelo amor de Deus, irmão, nada, isso não importa. Sabe, nós estamos falando de Cristo, é sobre Ele. Sabe, irmãos, o mais importante é que no final as pessoas olham para essa igreja, olhem para tudo que está acontecendo e digam, ei, lá não é sobre um ou outro, lá é sobre Cristo. E essa vai ser a nossa grande vitória. Isso será sucesso para essa casa. Não é o nome de um, de outro, sabe? Não, muitos pastores são uma bênção, líderes são uma bênção, mas não é sobre uma pessoa, é sobre a pessoa de Cristo e ponto final. Eu acho maravilhoso porque a Bíblia nos conta um monte de história legal de gente que ele não deu nome. Já percebeu? Por exemplo, como é o nome da mulher samaritana? A história não é maravilhosa? O que essa mulher fez não foi maravilhoso? A gente canta a música dela, todo mundo prega sobre ela. Mas como é o nome dela? Ninguém sabe. Deus decidiu, não vou nem dar nome para ela, para vocês entenderem, que nem sempre é importante. O cego Bartimeu não chamava Bartimeu também. Bar é filho e Timeu é o nome do pai dele. Eles estão falando, isso aí é o filho do Zé. Nem deram o nome para o cego, olha só que dó. Como é o nome da menina de Naamã? Lembra da menininha, aquela escrava? Eu quero dar um abraço nela no céu. Que menina maravilhosa, não é verdade? Que testemunho. A menina está lá, escrava, longe da família, criança ainda, pré-adolescente, e prega o evangelho. Como é o nome dela? Ninguém sabe. Nós não sabemos. A mulher do fluxo de sangue, a gente fala a mulher e ainda fala o problema dela, a gente não sabe o nome dela. Muita gente anônima marcou a história nessa geração, mas não tiveram nome, porque o nome que importa é o nome de Cristo. Rouperetes são anônimos. Quantas pessoas tinham no Pentecoste? Pelo menos 120 pessoas. Fala para mim o nome aí de 30, você não consegue. Nós estamos falando do maior avivamento que houve. O dia em que o Espírito que visitava veio para habitar. O que era visitação virou habitação. O dia tão esperado, Isaías sonhou, todo mundo sonhou com aquilo. Joel disse, tá, e aquele dia, quais são os nomes das pessoas que estavam lá? Não é importante. 120 estavam lá. Aqueles homens marcaram a história, a igreja começa lá, chega em nós. Quem estava lá? Nós não sabemos. Eu acho maravilhoso, Hebreus vai falando o nome de muita gente. E fala, pela fé Davi, pela fé Abraão, pela fé Moisés, e pela fé José, e pela fé, e de repente ele para de falar os nomes. E ele diz assim, e pela mesma fé, alguns foram torturados, outros andaram nus, outros andaram perdidos, sabe? Pela fé, alguns foram cerrados ao meio. A Bíblia não dá nome para esses caras, mas está dizendo pela fé. E ainda termina dizendo, homens dos quais o mundo não era digno. E a gente não sabe o nome desses caras. Porque não importa. Porque não importa. Se você decidir servir o nome, você vai ter que abrir mão do seu nome. De vez em quando, Suelen aprova que eu sou impedido de ir em alguns lugares. Algumas conferências que eu queria ir, algumas reuniões que são legais. E Deus fala comigo, você não vai, você não está pronto. Eles vão falar o seu nome. E não é sobre o seu nome. Sai daí, e eu fujo, sabe, irmãos, eu sou tentado, mas eu estou entendendo que as pessoas que aceitarem ser anônimas são as que serão mais usadas por Ele nessa geração. Tem uma história que eu estou ouvindo agora, você deve ter ouvido também, que é muito legal. Nos anos de 1900, tinha uma reunião acontecendo nos Estados Unidos, mais precisamente na Carolina do Norte, 1934, as tendas eram montadas, tinha um grande pregador que vinha ali. E esse cara, ele é muito famoso, lotava as tendas e de repente, então, 2 meninos de 14 anos se aproximaram daquela tenda. A tenda estava lotada, não tinha espaço para ninguém sentar. E os meninos olharam, 14 anos cada um, quem vai se importar com 2 adolescentes no meio de uma multidão? E eles foram embora. Mas quando eles estão assim lá na esquina, o irmão da diaconia, o irmão porteiro da igreja, se importou com aqueles 2 meninos. E foi até eles, chamou eles e falou, por que vocês estão indo embora? Falou, não tem lugar para a gente. E ele falou, não, eu vou arrumar um lugar para vocês.
arrumou 2 cadeiras na frente e aqueles meninos sentaram, ouviram toda a mensagem e no final, aqueles 2 meninos entregaram a vida a Cristo. Um deles se chama Billy Graham e o outro se chama Greg Wilson. Greg Wilson se tornou o organizador de todas as cruzadas de Billy Graham. Billy Graham e Greg Wilson pregaram o evangelho para mais de 215 milhões de pessoas pessoalmente, em 185 países. Sabe, irmãos, a gente sabe que o grande pregador daquela noite se chamava Mordecai Ham. A gente sabe o nome da igreja, a gente sabe que foi em Charlotte, na Carolina do Norte, mas sabe que a gente não sabe o nome do porteiro. Não sabemos, mas ele era o herói. Ele era o herói. Talvez seu nome não vai aparecer, mas entenda. O que importa de fato é que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Importa que o Senhor te reconheça, que os demônios saibam quem é você. Isso é o que de fato importa. Um Ruperetes, ele aceita. Tem problema. Tem problema. Tem gente que vai embora da igreja, pastor, não me reconhece. Ninguém me reconhece nessa igreja, sabe? Vou para outra. De vez em quando alguém fala, eu gostava mais quando era pequenininha a nossa igreja, sabe? Era mais família. Fala, irmão, era menor, tinha mais gente indo para o inferno. A gente alcançou tantas pessoas, seu nome talvez não vai aparecer, você importa, mas importa para Cristo. Às vezes eu não vou saber mesmo quem é você e está tudo bem. Nossa igreja tem milhares de pessoas, eu não sei o nome de todo mundo e está tudo bem. Porque no reino de Deus, irmão, nós somos anônimos mesmo. Isso é ser um Ruperetes. Amém, irmãos? Segunda coisa que marca um Ruperetes, sabe o que é? Ruperetes são focados. Diga comigo, focados. Interessante, irmãos, que eles estão lá de baixo e eles estão remando. Eles estão remando. E não tem celular, não tem TV, não tem janela. O que eles fazem? Eles remam. Eles estão focados, eles não estão distraídos. Ouça bem. Na nossa geração, talvez essa seja a maneira mais fácil que Satanás encontrou de tirar a gente do foco. Ele arrumou tanta distração para a gente, irmãos, que ficou complicado. Tem um amigo meu que disse que uma vez teve uma reunião no inferno e estava todo mundo lá, os capetas reunidos, as diabetes estavam por ali também dançando, e ele fala que naquela reunião o capeta falou, gente, como é que nós vamos fazer para acabar com os crentes? E um falou, vamos pôr fogo nas Bíblias. E o outro disse, não, vamos matar os pastores. O outro falou, não, vamos destruir as igrejas. E teve um demônio ainda mais endemoniado que falou, não precisamos disso aí não. Vamos fazer o seguinte, a gente deixa os pastores, deixa as igrejas, deixa as Bíblias. O que a gente faz a gente arruma tanta distração para eles, que eles vão ter a Bíblia, a igreja, o ministério, a liderança, mas não vão ter tempo mais para fazer. Vai ser pior, porque eles vão acreditar que estão indo bem, quando eles estão completamente distraídos. Eu vi uma estatística que diz que 18% dos acidentes no mundo acontecem de carro, acontece por conta de distração. Você sabia disso? 18%. Tem gente morrendo distraída. Ouça o que eu estou dizendo. Nós temos um chamado, nós temos uma missão, nós temos um propósito, nós temos dado por Deus toda a direção. Mas sabe, irmãos, o que eu vejo muitas vezes no meio da igreja, nós estamos assim, distraídos demais. Há muita coisa tomando o nosso tempo, nosso recurso, nossa vida, na nossa casa. A gente tem um quadro lá e os nossos meninos, eles sabem falar essa frase decorada. E a frase é, nós só temos uma vida e ela logo passará. Apenas o que for feito por Cristo permanecerá. Nossos meninos repetem isso, a gente fala isso. Eu não quero perder o foco. Ruperetes são focados. Eles estão aqui remando, nós sabemos o que fazer. É sobre remar, eu não vou me distrair, eu não vou ficar olhando para os lados. As distrações têm roubado de nós a capacidade de ser fiel com Deus. Uns dias atrás, Suelen falou para mim assim, o nosso micro-ondas estragou. Aí eu falei, não estragou não, ué. Ela falou, estragou, venha ver. Daí eu fui lá. O micro-ondas tinha o reloginho lá, estava certo, as horas estavam boas. Aí você apertava o botão, fazia o barulho, o prato girava, a luz acendia, e eu falei, uai, tá bom, não está estragado não. E ela falou, não, vem cá. Ela pôs um copo de água lá dentro, e aí tirou, e a água não esquentava. Ela falou, tá vendo? Eu falei, mas o resto tudo funciona. O prato acende a luz, apita, informa as horas. Tá tudo bem, esse micro-ondas não está estragado. Ela falou, mas ele não cumpre a sua principal função, que é esquentar.
Sabe o que eu vejo, irmãos? Às vezes nós crentes, nós estamos fazendo de tudo. A gente gira no manto, a gente brilha, a gente serve, a gente faz de tudo, informa as horas. Eu sou bom em tudo, menos no que eu fui chamado para fazer, que é fazer discípulo. Então eu faço tudo, eu não percebo que eu estou distraído dentro da igreja, desenvolvendo rituais, religiosidade, acreditando que eu estou desenvolvendo fé e salvação. Não é a mesma coisa. Desenvolver ritos, desenvolver religiosidade, não é a mesma coisa que desenvolver fé. Sabe, você quer ter assim uma prova real, se você está distraído ou não? Responda para mim, qual foi a última vez que você, pessoalmente, não importa se é um pastor, se é um líder, que você pessoalmente trouxe uma vida a Cristo? Qual foi a última vez que isso aconteceu? Porque assim, talvez você esteja dando as horas muito bem na igreja, eu venho, eu estou no louvor, eu estou em todos os ministérios, mas e aí? E os discípulos de Jesus? E aí, irmãos, a gente não percebe que as distrações podem ser também religiosas. Pecado é distração. Mas sabe, irmãos, nós temos distrações que são religiosas e a gente se envolve em tudo, mas não consegue fazer discípulos. E no final das contas, irmãos, a vida com Deus se resume a conhecer a Deus profundamente e fazer discípulos de Cristo. Isso é o que conta. E o resto, irmãos, o resto aí nós vamos fazendo se der. Eu sou um defensor de Marta, sabia? A Marta da Bíblia, às vezes eu defendo ela porque as irmãs vão concordar comigo aqui, que não é fácil não, na hora do almoço você receber 11 morros de fome na sua casa, não é fácil. 11 morros de fome chegaram na casa dela lá, 11, né, que Jesus não é, né, mas os outros são. 11, aí ninguém ajuda ela, coitada. A Maria não serve para nada, está lá a Maria lá, não faz nada. O Lázaro então, pelo amor de Deus, o Lázaro só serviu para ficar doente e morrer. Não fala nada. Tem uma frase do Lázaro na Bíblia, já percebeu? Ele não fala nada, nada. O que você faz, Lázaro? Doeceu, o que mais? Ficou morto, o que mais? Ressuscitou. É só. Ninguém ajuda, coitadinha. Eu fico com pena dela, porque tem muita coisa para ser feito. Eu defendo Marta. Jesus não tinha um problema com o que Marta fazia. Jesus tinha um problema com o que Marta deixava de fazer. É diferente. Porque a gente pode fazer tudo isso que eu estou falando aqui da vida da igreja. Ué, você vai lá na nossa igreja, irmãos, eu brinco que nos ministérios da igreja eu já fiz tudo. Eu já fui da mesa, já fui do retroprojetor, era baterista, depois toquei violão, toquei baixo, evangelista, líder de jovem, tudo que você imaginar. Jesus não tem um problema com o que nós fazemos, ele tem um problema com o que a gente deixa de fazer. Não era porque Marta estava servindo às mesas que ele tinha um problema, é porque Marta deixava de estar aos pés. Então o problema que ele tem com a gente é que a gente se distrai com tanta coisa. Porque eu sei, irmão, você mora numa cidade grande, tem muita coisa para fazer, começa o dia cedo, leva o menino para a escola, vai trabalhar, tem trânsito. Eu sei que você faz muita coisa. A questão não é tudo que a gente faz. A questão é o que é de essencial que eu deixei de fazer. Será que eu não entrei no Uber tão preocupado de chegar no lugar que eu esqueci que eu devia pregar o evangelho para ele? Será que eu não entrei tão preocupado no mercado, com pressa, que eu esqueci de falar para o açougueiro? Deus te abençoe. Palavra de Deus para você aqui, ó. Vamos comigo para a minha célula. A distração não é parte da vida de um Ruperetes. Ruperetes são focados. E sabe, irmãos, lá onde o Ruperetes eles estão, existe uma coisa muito importante que eles não podiam ser distraídos, porque lá existe o tocador. Você já viu em filmes? Tem aquele cara que fica batendo o tambor ali, tocando, é o tocador, é o batedor. Então, os Ruperetes, eles têm que estar focados no ritmo certo. Porque eles não remam na medida que eles querem. Eles remam na velocidade que o batedor está dando. O ritmo não é ditado por eles. Quem é que dita o ritmo? O tocador. Então eles estão ouvindo o tocador e eles precisam estar atentos, porque o tocador, ele tipifica o Espírito Santo para nós, e eles estão ali, ó, remando na medida que o Espírito Santo fala e ministra a eles, e eles vão. Eu não escolho o ritmo, por isso é tão importante ser focado. Porque na vida com Deus não somos nós quem determinamos para onde vamos, o que fazemos, o ritmo que andamos. Na verdade, irmão, se você é um Ruperetes, se você aceitou esse lugar de ministro, de servo, então a partir de agora quem define para onde vamos, o que fazemos, o ritmo que andamos é o tocador, é o Espírito Santo que fala para nós agora. Sabe, de vez em quando eu estou lá em casa e eu falo para a Suelen, Suelen,
não quero mais viajar não, vamos cancelar as agendas todas, sabe, vamos ficar aqui, vamos ficar quieto em casa, e aí a gente vai orar. O problema não vai orar não, irmão, sabe, não ora não, de vez em quando você não vai orar, porque vai dar um problemão para você. Quando você ora, Deus fala, e se você não quiser ouvir, não vai orar. E eu estou decidido, não, é o que eu quero, vou mudar o ritmo, eu quero dar uma acalmada, eu vou cuidar mais de mim. E aí eu vou orar. Aí orar é um problema. Aí eu vou orar, eu escuto o tocador aqui, ó, tum, dum, tum, dum. E eu penso, meu Deus do céu, eu estou querendo definir o ritmo da minha vida, eu estou querendo dizer para Deus o que fazer, mas não sou eu quem digo. Eu sou só um escravo do último porão, remando no ritmo que o Espírito Santo me dá. Eu falei aqui com os irmãos, era para eu estar lá, eu não devia estar aqui, mas eu escuto o tocador fazendo tum, dum, tum, dum, vai Cezinho, vai. Eu não defino o ritmo, sabe, eu ouço muitas pessoas dizendo, vou dar uma acalmada, vou cuidar mais agora da minha casa, é porque agora a faculdade, então eu vou deixar o ministério. Eu falo, você orou? O Espírito Santo está com você nesse negócio? Esse ritmo aí é determinado por ele ou foi você que disse? A gente tem que ter cuidado, porque toda vez que você decide andar no ritmo que você quer, você tem que depois sustentar isso aí, porque Deus não tem compromisso de sustentar você naquilo que você mesmo escolheu, mas naquilo que Ele escolheu para você. Amém, irmãos? Tudo bem aí? É interessante isso ou não? Bom, outra coisa que é outra marca dos Ruperetes, eu vou terminar com essa, já são 9h30, eu termino com essa. Outra marca dos Ruperetes é que eles são posicionados. Diga comigo, posicionados. O que isso quer dizer? Sabe, irmãos, Ruperetes, eles sabem onde eles têm que estar. Quando um Ruperetes entrava no navio, ele não escolhia onde ele ia sentar, ele não escolhia o que ele ia fazer. Então ele era levado pelo capitão, e no caso nosso, o capitão é Cristo. O capitão leva ele lá no terceiro porão, coloca ele no lugar dele, ele está sentado num banquinho. Normalmente era um banco com 3 remadores para um mesmo remo. Então ele era colocado ali, e eles também amarravam, colocavam correntes nos pés deles, amarravam no banco e dizia, aqui é o seu lugar. E ele não tinha crise, ele não tinha crise assim, ai, me colocou nesse lugar, eu estou remando aqui, mas o certo mesmo era eu estar lá na proa, eu queria estar lá em cima. Não, ele sabia, eu já fui salvo da morte, era para eu estar morto, é graça na minha vida, esse é o meu lugar, aleluia pelo meu lugar. Sabe, irmãos, de vez em quando chega um crente, chega gente lá na igreja, eu não sei, pastores, vocês passam por isso aqui, mas normalmente quando vem crente de outra igreja, Tiago, é complicado. Eu não tenho problema não, mas às vezes eles chegam com essa frase assim, ô pastor, agora eu encontrei a igreja certa, hein? Que a que eu estava era horrível, nossa, mas aqui é maravilhosa, e olha, estou aqui para servir. Eu falei, é mesmo, irmão? Pode me colocar para lavar banheiro, para limpar o chão. Eu falei, é mesmo, irmão? Quanto tempo você aguenta? Sabe por quê, irmão? Normalmente o começo é assim mesmo. Não, eu estou aqui para o que for, vai lá. Aí você coloca ele lá no banquinho. Aí passa uma semana, ele está limpando o chão da igreja, já está assim, mas ninguém vem me ajudar nessa igreja aqui também, hein? Achava que era boa, mas ó. Aí passa um ano, ele fala assim, mas também estou um ano aqui, o pastor não me reconhece, hein? No púlpito tem que ser amiguinho dele agora. E aí ele já começa a contaminar quem está no banco do lado dele. Fala, você viu? Essa igreja ninguém valoriza nós estamos aqui, ó, porque lá é só o povinho do pastor e... Sabe, irmãos, isso aí é tão diabólico, porque Deus te colocou no seu lugar, e no seu lugar você é maravilhoso. Sabe, eu não sei, vocês já conheceram a igreja do Carlito Paz, lá em São José dos Campos? Quem já foi lá? Irmão, eu fui naquela igreja lá, é maravilhoso. A igreja parece um shopping center, não é verdade? É a coisa mais linda do mundo. Fui pregar lá, o Carlito falou assim para mim, ô Cezinho, isso aqui é para te animar, para te inspirar. Eu falei, mas não está dando certo não, pastor. Eu só fiquei com inveja aqui até agora, eu estou com raiva. Meu Deus do céu, como é que vocês conseguem? Minha cidade cabe lá dentro quase. Tudo lindo. Ele falou, para te inspirar. Eu falei, não está dando certo. Eu estou achando, sabe o que eu queria? Eu queria ser lá da igreja do Carlito Paz. Eu queria mudar para lá. Eu queria ser ovelha dele. Aí eu vou lá na Batista Central, lá no Paulo Mazzoni.
Eu chego lá, aquela coisa mais linda, aquela igreja, o Paulo Mazzoni, aquele pastor. Eu falo, não, é aqui que eu tinha que estar. Eu devia ser ovelha desse pastor, eu tinha que estar aqui. E todo lugar que eu vou, irmãos, eu estou achando que é ali que é maravilhoso, é ali que eu tinha que estar, ué. Aí eu ouço o Espírito Santo falar comigo, mas o seu banquinho está lá em Laranjeiras do Sul. É aquele que é o seu lugar. E eu estou lá, irmãos, na nossa cidade, amando aquele lugar, porque eu fui posicionado por Deus naquele lugar. E é lá que eu vou ficar. Ouça o que eu estou dizendo, irmão. Nós estamos sofrendo um dano na igreja, que é assim, o rodízio de igrejas. Sabe, a gente pensa que está crescendo como igreja, mas não está muito. E aí fala assim, não, porque esse ano a nossa igreja recebeu 1.000, a outra igreja recebeu 1.000, e aí você vai fazer a conta, tem mais gente sendo recebida do que habitantes no Brasil. Mas não é, que o cara saiu daqui, foi na outra, vai para outra e vai trocando, porque ninguém quer ficar na posição que Jesus colocou. Que eu quero escolher, eu quero o púlpito, eu quero o microfone, eu quero ser líder daquele lugar, eu quero o cargo. E Jesus está dizendo, viu, você é Ruperete, você não escolhe. Você foi escolhido, você é amado, você é parte. Você é parte aqui, ó, quando ninguém sabe nem seu nome, mas aqui é o seu lugar, rema, porque aqui você é importante. Por favor, irmãos, fique no seu lugar. Você é importante onde você está. Você é uma peça-chave no lugar onde você está. Meu filho, nós perdemos um bebê e depois o nosso filho mais velho, ele teve uma enfermidade muito séria. E o médico falou assim para nós, olha, o que ele tem é muito sério. E vocês não podem mais morar em Laranjeiras do Sul. Porque nossa cidade não tem UTI, não tem UTI neonatal, não tem como. Ele falou, não, é muito perigoso. Ele falou, eu escrevo uma carta, eu entrego para vocês, vocês mostram para a igreja, para a instituição, saiam de lá agora, vocês precisam morar num lugar que tenha suporte para esse menino. E eu falei, doutor, eu agradeço, essa carta é muito importante, a igreja com certeza iria entender, mas não é assim que a gente define o lugar que a gente fica. A gente vai orar. Nós oramos, entendemos de Deus. O seu tempo aqui não acabou. Esse é o seu lugar. E sabe o que Jesus fez, irmãos? Ele curou o nosso filho. Nosso filho está curado, maravilhoso. Mas sabe, irmãos, eu estou no meu lugar. Aqui é o seu lugar. Aqui é o seu... Sabe, a gente está pensando assim, algo novo de Deus na minha vida. Eu penso, vou mudar de casamento, vou mudar de família, vou mudar de trabalho, vou mudar de igreja, vai acontecer algo novo. Não vai, não vai. Um Ruperetes, irmão, sabe o que ele faz? Ele fica no mesmo lugar, remando, seguindo orientação. O capitão sabe para onde nós estamos indo. O capitão me escolheu para estar aqui. Eu sou o cara da porta, mas sabe, eu posso ser o cara da porta que vai encontrar o Billy Graham, quem sabe? Eu sou a tia lá das crianças, mas sabe, eu posso estar aqui, ministrando o próximo missionário que vai tocar as nações. Então eu sei o meu lugar e eu estou feliz no meu lugar. Eu estou feliz em Laranjeiras do Sul. Sabe, irmãos, para chegar aqui eu tenho que viajar para poder viajar. De vez em quando alguém fala assim, Cezinha, você já está viajando muito, sai de lá, vai para um lugar que tem aeroporto. Eu falo, eu estou acorrentado aqui, irmão. Esse é o meu lugar, eu estou feliz, posicionado onde eu devo estar. Fique onde você deve estar. Amém, irmãos? Ruperetes são assim. Bom, eu quero convidar você a ficar em pé para parecer que está acabando. Há uma razão para a gente estar reunido aqui nessa noite, amém, irmãos? Sabe, eu tenho certeza, você não veio aqui por causa de ninguém, você veio aqui porque há uma presença santa nesse lugar, não é verdade? Há um Espírito de Deus aqui, Ele fala com você, Ele está falando comigo aqui. Como eu falei, irmãos, não vim aqui pregar para você, não. Eu estou assim, sendo tão confrontado, essa palavra é para mim. Nós estamos, eu e Sueli, desesperados com essa palavra. Assim, nós queremos avançar em Deus e crescer nele, aprofundar cada vez mais nele, mas sabe, nós entendemos que profundidade em Deus tem a ver com sujeição a Ele. É sobre ser submisso, é sobre cada vez menos falar sobre nós e cada vez mais falar sobre Ele. É sobre cada vez mais pregar um evangelho puro, simples. Ruperetes são assim. Não importa o meu nome não, põe o nome de Cristo aí, está tudo bem. Eu fico imaginando aqueles caras remando, sabe? Remando e um olha para o outro e fala assim, e aí, o que você está achando? Fala assim, estamos indo aí. Para onde nós vamos hoje? Falando
então, não estou sabendo não. O capitão sabe. Nós estamos indo aqui. Tudo que eu precisava saber é se o capitão está nesse barco. Era o que eu precisava saber. O capitão está aqui, está tudo bem, nós vamos remar, vamos remar. Sabe, eu quero te convidar hoje à noite, assim, pegar os remos de novo. Talvez você largou ele, fez alguma coisa que te decepcionou, se entristeceu, cansou. Mas sabe, irmãos, nós somos igreja. Essa casa aqui vai precisar de todos os remadores, porque todos são importantes. Nós vamos ganhar serra para Jesus? Vamos. Quando? Quando os pastores remarem? Não. É quando cada um aqui assumir o seu lugar. Às vezes você acha que o barco está indo devagar porque faltou você sentar no seu banco. Você sentar no seu banco e pegar o remo, vai mais rápido, vai mudar. A gente gasta tanto tempo falando mal da cidade, falando dos problemas do país, porque o PT, porque o Lula, porque a economia, porque o judiciário, sei lá, viu? E se cada um pegasse o remo certinho, você acha que a gente não ia avançar, não? Nós somos milhões. Não é sobre o governo, é sobre cada um tomar o seu remo, viver o evangelho genuíno. Você sabia que se todas as igrejas estivessem cheias agora, todas elas completamente lotadas, a gente ia falar que tem um avivamento, mas sabe quantos por cento da população mundial cabe dentro da igreja? 2%. Se todos os templos do mundo hoje estivessem completamente cheios, não é assim cheio na cadeira não, é cheio assim, ó, completamente cheios. Todos os templos do mundo estivessem cheios, nós teríamos 2% da população mundial dentro das igrejas. Ou seja, o avivamento não vai ser das igrejas. O avivamento não vai ser dos grandes templos cheios. Sabe onde é que vai vir o avivamento? Vai vir de dentro de casas cheias. Casas cheias. Nós vamos reunir aqui para celebrar. Mas o mundo não cabe nos nossos templos. 2%? Sabe onde é que eles cabem? Nas nossas garagens, nossas salas, nas reuniões que a gente faz lá na empresa, na faculdade. Eles cabem ali. O avivamento é sobre cada um de nós pegando o remo. E se a gente pegar, irmão, vai avançar. Não vai ter como segurar. Eu sou a prova de uma cidadezinha pequena, onde gente simples pegou o remo. Sabe, eles entenderam que era sobre remar. Não era sobre o super profeta. Não era sobre o super orador. Era remar. Você já percebeu como é que remar é fácil, irmão? Já percebeu? Pregar não é tão fácil, mas já viu que remar é só isso aqui, ó? Consegue fazer, não? Se você faz isso aqui, irmão, você está convidado. Agarra o seu remo aí, vamos lá, ué. É só isso. Um dia, eu estava com um amigo conversando, ele falou assim: ô Cezinha, quem que você queria assim, ser da Bíblia? Qual personagem da Bíblia você queria ser? E aquelas conversas de crente esquisita, né? E eu falei assim: uai, fala você primeiro. Que eu ia falar Jesus, ele falou: Jesus não pode. Quem que você mais... Eu falei: então fala você primeiro. Ele falou: eu queria ser, não é nem uma pessoa. Eu falei: como que é isso? Ele falou: eu queria ser a sarça de Moisés. Eu falei: por quê? Aí ele falou assim: por causa de 3 coisas. A sarça, primeiro de tudo, ela é simples. É um arbustozinho, ninguém dá nada por ela. Segundo, ela pega fogo e o fogo não apaga, não. E terceiro, a Bíblia diz que Deus falava do meio da sarça. Então ele dizia: sabe o que eu quero? Simplicidade, paixão e coragem para profetizar e falar e fazer o que eu tenho que fazer. Meu irmão, já pensou se a gente, assim, de repente, caísse a nossa consciência, a gente falar: viu, vou pegar esse remo aí, vai começar uma célula lá na minha casa, lá no meu trabalho. Irmãos, em pouco tempo, Serra estaria todinha rendida a Cristo. Porque não é sobre o que o demônio está fazendo, não é sobre o que o governo está fazendo, é sobre aquilo que os crentes deviam fazer, a gente não está fazendo. Se todo mundo pegar o remo, a história muda. E eu garanto a você, irmãos, vai mudar em nome de Jesus. E ela vai mudar, com você ou sem você. Eu te garanto isso. Mardoqueu falou para Esther: você que sabe, socorro e livramento virão. Você vai participar ou não, o problema é seu. Sabe o que Deus vai fazer? Vai haver um avivamento em Serra. A pergunta não é se tem um avivamento vindo aqui, a pergunta é se você vai participar dele. Se você vai estar segurando o remo na hora. Porque Mardoqueu falou para Esther: vai vir. A honra não é de Deus de ter você na obra. A honra é sua de fazer parte da maior obra que há sobre a face da terra.
Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Hoje é a noite talvez de você agarrar o seu remo aí de novo, sabe? Talvez Deus falou com você em outros momentos, te chamou para ser um pastor, te chamou para ser um profeta, um missionário, te chamou para liderar uma célula. Quem sabe aí você não foi chamado em outro tempo para ser um missionário e de repente você largou mão desse remo, sabe? Tem gente que Deus falou tantas coisas no passado e a pessoa assim, parece que Deus mudou. Ele não mudou, Ele continua fiel, a palavra dele não muda. É sobre você, é sobre mim, é sobre pegar os remos. Então não é sobre o quanto você está envolvido com a igreja, é sobre o quanto você está comprometido a reproduzir Cristo através da sua vida. Quanto de Cristo há em você, quanto as pessoas veem de Jesus na sua vida. Eu quero orar com os irmãos. Feche os seus olhos, por favor. Pai, nessa noite nós rendemos a Ti tudo que temos, o que somos. Nós não viemos para uma reunião qualquer. Isso aqui não é um ajuntamento qualquer. Porque um barracão é só um barracão. Mas quando a Sua presença está, então isso agora passa a ser uma igreja. Porque uma reunião é só uma reunião, mas quando o Senhor está, então isso passa a ser um mover do Teu Espírito. Porque uma palestra é só uma palestra, mas quando o Senhor está, isso vira uma pregação. Porque uma oração é só uma oração, mas quando o Senhor está, então isso vira poder para transformar as nossas vidas. Então nessa noite nós não estamos pedindo, Pai, para que o Senhor faça a nossa vontade, mas nós estamos pedindo, nos ajuda a viver a Sua vontade aqui na terra. Nós hoje nos rendemos mais uma vez, reconhecemos os nossos erros e falhas, reconhecemos a nossa vaidade de tentar ter um nome, de escolher um lugar, reconhecemos, ó Deus, a nossa crise pessoal, nossa vontade de ir embora, de largar o remo. Mas hoje aqui eu te peço, Espírito Santo, faz queimar de novo, torna-nos ruperetes, gente simples, humilde, gente que sabe o seu lugar. E em nome de Jesus nos reposiciona dentro desse barco, no lugar que a gente tem que estar, no mais baixo porão. Que a gente tenha sensibilidade para ouvir o tocador aqui nessa noite. Ouvir o tambor batendo, dizendo, vamos, acelera. Em nome de Jesus eu oro, que o Senhor derrame unção, graça, sabedoria sobre a liderança dessa casa. Que o Senhor derrame graça, unção sobre cada líder de célula aqui. Que o Senhor renove o fogo dentro de nós. Que a chama venha a arder de novo, como ardeu lá no início, como queimava lá no começo, no primeiro amor, em nome de Jesus. Nós celebramos os 25 anos dessa casa, mas nós, ó Deus, também projetamos os próximos 25 anos, remando, servindo o Senhor, fazendo a Tua vontade. Não nos deixe de fora. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Amém. Louvado seja Deus.